Salve, galera! Aqui é a Missão Aprovação, Paizuema 2024. A obra é Mar Morto. Olha o título, cara. Mar Morto. Por quê, professor? Bem, desde o título já há um prenúncio do que vai acontecer no mar. E o que vai acontecer no mar? Morte. Então eu posso dizer que esta obra é uma tragédia anunciada, com certeza. E essa tragédia gira em torno de quem? Guma, que é o protagonista. Quem é esse cidadão? Esse é um homem do mar, é um mestre de saveiro, que herdou a profissão de seu tio, o velho Francisco, que o criou. O seu pai, o Frederico, era um velho lobo do mar, que tinha uma mulher em cada porto, uma vida promíscua. E numa dessas relações conheceu uma moça de família, a engravidou e depois de algum tempo descobriu que era pai. Pegou o garoto, entregou para o irmão, o velho Francisco, muito responsável, casado com Rosa, e o garoto ficou sob os cuidados. Guma, Bumercindo Guma. Frederico acabou morrendo no mar e, de acordo com um mito criado no cais da Bahia de Todos os Santos em Salvador, um velho lobo do mar, aquele que morre no mar, na verdade teve a honra de morrer no colo de Iemanjá e foi levado para a terra do sem fim. Isso é um mito daquele povo sofrido e alegre. Sofrido e alegre é sofrido, que passa privações, que vive uma condição de marginalização, uma cidade de Salvador dividida entre a parte alta e a parte baixa, os ricos e os pobres. Mas é um povo alegre, festeiro, um povo que acredita em Dona Janaína, Iemanjá, Dona Janaína, Dona Maria, Princesa de Ayoká, Inaê, é a mulher dos 5 nomes. Iemanjá é um nome geral. Os marítimos, os homens do mar, chamam respeitosamente, inclusive com um grande entusiasmo, aclamam por sua mãe e esposa, esse misto de mãe e esposa, chamam de Janaína, as esposas dos marítimos de Dona Maria, respeitosamente, e os pretos do candomblé chamam-na de Princesa de Ayoká e de Inaê. Então o velho Frederico, ele morre no colo de Iemanjá, de acordo com o mito local, e Guma fica sob os cuidados do velho Francisco, seu tio. O velho, 40 anos, comandando uma pequena embarcação à vela, um saveiro. O velho estava perdendo o controle, já não tinha mais a força de antes e reconhece que não tem mais como continuar na profissão e acaba transmitindo o ofício para o seu sobrinho que ele criou a vida inteira. E o menino aprende e logo se transforma numa grande referência ao salvar uma grande embarcação, um navio chamado Canavieiras. A tripulação estava a perigo numa tempestade. Guma pegou seu saveiro, chamado de Valente, e salvou aquele povo todo, virando, portanto, um ícone local, inclusive ganhando a simpatia da mulher que futuramente será sua esposa, Lívia, que lhe dará um filho, que será chamado de Frederico, em homenagem ao seu pai. Nós temos, portanto, uma história de pessoas pobres, humildes, marginalizadas, que vivem à beira do cais, na cidade de Salvador, na Bahia. E essas pessoas, elas vivem privações, dificuldades, mas vivem suas crenças, vivem seus valores, festejam a sua religiosidade, que é sincrética, que é eclética, que se funde com o catolicismo, que se funde com o candomblé, e essa coisa mágica é a obra. E desde o começo, são 25 capítulos deste romance, desde o primeiro capítulo, Tempestade, nós temos a presença da morte, desde o título, E aí nós já percebemos que o destino de Guma já está pré-estabelecido. A sina dele é a mesma sina de seu pai, é se entregar no colo de Iemanjá. E é o que vai acontecer.
E quando de sua morte, na terceira parte da obra, o mar que se encontrava revolto e com águas verdes, ele ficou calmo, sereno, e as águas ficaram escuras, como se fosse um mar morto. Esta é a explicação, portanto, para o título. Chamar a atenção para a dimensão poética do título, tendo em vista que mar e morto, nós temos a repetição do fonema me, isso gera uma figura chamada aliteração, que é uma figura de som, característica de poemas. Portanto, nós já verificamos que esta obra, embora seja composta em prosa, ela apresentará uma dimensão poética. Quanto à forma, prosa poética. Por quê? Porque foi composta em prosa. O que isso significa? Significa dizer que tem linhas contínuas, ou seja, que ocupa a página toda, parágrafo, ou seja, conjunto de linhas contínuas, e um ritmo determinado pelo andamento da fala, pela alternância entre sílabas longas e sílabas curtas. Porém, embora tenha sido composto em prosa, a linguagem empregada é cheia de figuras de linguagem, típica de um poema. Portanto, a melhor classificação é prosa poética. Isso se chama experimentalismo estético. Na tradição, ou seja, antes da modernidade, se o autor queria contar uma história, como a história do Bumba, ele fazia em prosa. Se o autor queria expressar um sentimento, como na Canção do Exílio, ele escrevia em versos. Mas agora nós estamos diante de uma obra em prosa com a linguagem do poema. Prosa poética, é um experimento. Exemplo, está aqui o capítulo Terras do Sem Fim. Terras do Sem Fim é um destino mítico. Seria para lá que Iemanjá, sereia, carregava os marítimos, os homens do mar, para com eles deitar em sua cama. Uma voz assim tão cheia e sonora, espanta todos, a voz espanta todos e outros ruídos da noite. Lá do forte velho, que ela vem e se espalha sobre o mar e a cidade. Não é bem o que ela diz que bole reprodução da oralidade com o coração dos homens. Coração não é coração, é com sentimentos, não é? Isso é metonímico. E a melodia doce, não é? A melodia é audível e a doçura é palatável, isso é uma sinestesia. E melancólica, triste, que faz as conversas serem em surdina. Conversa em surdina, baixinho. No entanto, a letra desta velha canção diz que desgraçada é a mulher que vai com o homem do mar. Sorte boa ela não terá. Infeliz destino é o seu. Seus olhos não pararão jamais de chorar. Isso é hiperbólico. E cedo murcharão de tanto hiperbólico se alongarem para o mar, esperando a chegada de uma vela. Isso é uma metonímia. Então nós temos aqui hipérboles 3 e metonímia novamente 4. Vela no lugar de barco, a vela. O negro cobre da noite. A voz do negro cobre a noite. A voz do negro cantor cobre a noite. Toma toda a noite. Cobre é metafórico, então nós temos aqui uma quinta figura de linguagem. Essas figuras que destaquei mostram que este texto em prosa apresenta uma linguagem poética. Espécie é um romance regionalista. O que é um romance number one? Bem, um romance é uma narrativa. Mas não é uma narrativa qualquer, é uma narrativa longa. E o que significa regionalista? Bem, significa que tem 4 elementos extremamente importantes e distintivos. O primeiro, uma obra é regional quando ela se passa em um lugar específico. Então tem que ser um espaço local. Quando os personagens são desse lugar, são personagens locais. Quando o tema é um tema local. E quando a linguagem é uma reprodução da forma de falar local. Então, para que se entenda perfeitamente, voltemos aqui. Uma voz assim tão cheia e sonora espanta todos os outros ruídos da noite. Lá do Forte Velho, aqui é no cais da Bahia de Todos os Santos.
na cidade de Salvador. Portanto, o espaço é local. Os personagens são marítimos, locais. O tema, a vida no mar, local. E a linguagem, bole, reprodução do falar local. Então, Mar Morto, indiscutivelmente, tem os 4 elementos característicos do regionalismo. Espaço local, personagens locais, temário local e linguagem que reproduz a fala local. Narrativa voltada para a realidade local, ou seja, da Bahia. O enredo, que é a história, conta a vida dos marítimos à beira do cais da Bahia. O que o Jorge Amado fez? Absorveu tudo isso. Vivendo na sua casa do Rio Vermelho, em Salvador, ele ouviu demais essas histórias todas. Ele que nasceu numa propriedade rural entre as cidades de Ilhéus e Itabuna, teve a sua formação intelectual e humana em Ilhéus, depois foi para Salvador, Rio de Janeiro, e se transformou numa das maiores referências da literatura brasileira de todos os tempos. Seguramente o primeiro escritor brasileiro a sobreviver de literatura. A obra Mar Morto foi uma obra constituída em 1936. A obra mais famosa do autor se chama Capitães da Areia, de 37. Fiz um comparativo porque as pessoas conhecem bastante sobre Capitães da Areia, mas conhecem pouco sobre Mar Morto. Mar Morto, quem são os protagonistas? Os homens do mar. Em Capitães da Areia, quem são os protagonistas? Os meninos, menores de rua, que vivem em condição de rua, menores abandonados na cidade de Salvador. Então, ambas as obras são romances, ambas as obras elas se passam numa dimensão urbana, mas falam de uma realidade regional específica da cidade de Salvador. Em ambas as obras, Salvador é apresentado como uma cidade excludente. Agora, existem diferenças substanciais, né? No caso de Mar Morto, o que verificamos é que, para além da dimensão social, política, existe a preocupação em exaltar hábitos, costumes e valores locais, além da construção de uma linguagem fortemente poética. O mesmo não verificamos em Capitães da Areia, que é uma obra muito mais direcionada para um trabalho doutrinário, para ensinar as pessoas, para ensinar o proletário a lutar contra o burguês. Por isso mesmo a obra Capitães da Areia, ela não se livrou da censura do Vargas. O Vargas pegou toda a primeira edição, recolheu, colocou em praça pública e tocou fogo. Censurou fortemente. Mar Morto, 36, Capitães da Areia, 37. Título, referência ao Mar da Bahia, após a morte de Ruma. Título de Capitães da Areia, expressão pejorativa local, alusão a um grupo de crianças em condição de rua. Pedro Balo, líder do seu bando, 100 meninos, né, que habitavam as areias da cidade baixa de Salvador. Prosa poética para Mar Morto, prosa para Capitães da Areia. Romance regionalista, espaço suburbano do Cais da Bahia. Romance regionalista, espaço urbano do Cais da Bahia. Personagens marginalizados, caricaturas sociais, personagens marginalizados, caricaturas sociais. Lirismo e sátira, ou seja, dimensão sentimental e emotiva. Aqui, só sátira. Dimensão panfletária sutil. Tem uma postura feminista por parte do autor que mostra a mulher numa condição de espera eterna de sofrimento, personificada sobretudo na figura exponencial de Lívia, esposa de Ruma, que só podia esperar pela tragédia que infelizmente aconteceu. Além disso, é interessante lembrar de 2 personagens, né? Primeiro, é interessantíssimo lembrar da figura do Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo é um médico, e esse médico idealista, ele é socialista marxista. E a dona Dulce, que é professora e que também tem uma ideologia que é socialista marxista. Eles estão aqui para representar uma ideologia de esquerda. Mas isso é muito sutil. Já em Capitães da Areia, a dimensão panfletária é doutrinária, ou seja, aberta. Isso se percebe visivelmente quando Pedro Bala ele sai do bando dos Capitães da Areia e vai fazer parte de um grupo de movimento sindical, um grupo de greve, um comando de greve, e vai inclusive usar sua influência
frente aos capitães da areia para criar uma grande confusão, para criar uma situação de resistência à autoridade burguesa. Então as obras, elas são da mesma fase, a diferença é de um ano só de uma para outra, mas falou em Mar Morto, lirismo e sátira. Falou em Capitães da Areia, só sátira. Falou em Mar Morto, prosa poética. Falou em Capitães da Areia, só prosa. Falou em Mar Morto, você tem esse panfleto sutil. Já em Capitães da Areia é declarado. Aí na sequência, em Mar Morto, nós verificamos, olha só, gênero narrativo, tá? Mas é interessante lembrar que tem uma dimensão lírica. O narrador onisciente sabe de tudo, foco narrativo de terceira pessoa, tempo predominantemente cronológico, porque nós percebemos a passagem do tempo, o espaço, a Baía de Todos os Santos em Salvador. Aí vem os personagens, o protagonista Guma, as tempestades, que são apresentadas como personagens, porque tem muita força, muita representatividade. Aí nós temos uma personificação, o mar também personificado, Iemanjá, a mulher dos 5 nomes, Lívia, a esposa de Guma, o velho Francisco, Chico Tristeza, Rosa Palmeirão, a mãe de Guma não nomeada, Dona Dulce, Doutor Rodrigo, personagens interessantes, né? O velho Francisco que criou Guma, o Chico Tristeza, que era um marítimo e que depois acabou se transformando num condutor de grandes embarcações, Rosa Palmeirão, uma figura que se torna empoderada depois de muito sofrimento nas mãos de companheiros, de relacionamentos abusivos. A mãe de Guma não nomeada, como tantas outras mulheres sofridas que acabaram se tornando mães solos e prostituindo-se para sobreviver. Dona Dulce, professora que queria o melhor para as crianças. Doutor Rodrigo, que queria o melhor para aquela população. Frederico, pai de Guma. Rodolfo, amigo de Guma e que era irmão de criação de Lívia. João Caçula, o Preto Rufino, Esmeralda, que são amigos de Guma. Principalmente o Preto Rufino. A Esmeralda era amante do Rufino, teve um caso com Guma, que gerou um grande sofrimento para Guma, mas um sofrimento maior ainda para o casal Rufino e Esmeralda. O Rufino, ao descobrir que Esmeralda tinha relacionamentos com outros homens, acabou matando Esmeralda e depois cometendo suicídio. Manuel, Maria Clara são 2 figuras exponenciais de um casal muito forte. Godofredo e Leôncio, Godofredo que tomava conta do cais, Leôncio que aparece como uma figura macabra e mística no texto, irmão do velho Francisco de Frederico, Tufik, Murat e Antônio, aqui é o grupo do contrabando, né? Os tios de Lívia que não gostavam de Guma pela sua condição social. E aí a organização da obra, são 25 capítulos, 3 partes. A primeira parte se chama Iemanjá, dona dos mares e dos saveiros. Saveiros são pequenas embarcações à vela. São 12 capítulos que compõem a primeira parte. Depois nós temos a segunda parte, que se chama Paquete Voador, referência ao segundo saveiro de Guma. São 9 capítulos, aí 12 mais 9, 21. E a última parte se chama Mar Morto, 4 capítulos, fechando 25 no total. Escola Literária Modernismo Brasileiro, segunda fase, prosa de 30, romance regionalista de 30 ou neorrealismo. As obras neorrealistas apresentam análise psicológica, crítica social, o regionalismo e o panfleto, né? São 1, 2, 3, 4 características imprescindíveis. As 2 primeiras são típicas do realismo e as 2 últimas, o regionalismo e o panfleto, são traços novos. Neo, que significa novo, são elementos novos que são acrescidos à estrutura do realismo. Eu coloquei um item para resolução, tá? Olha só, por favor. Vamos lá. Um item que eu elaborei este ano, pensando neste vestibular. A leitura do trecho sintetiza a proposta narrativa de Mar Morto. Proposta narrativa, obra da segunda fase moderna, é só considerar aqui o ano de publicação. No referido romance importante, era prioridade para o autor. O que era prioridade para o autor? Vamos ver, né? Cancioneiro do Cais é o título do capítulo. De repente, rápida como viera, a tempestade, olha, personagem, né? Foi para outros mares, naufragar outros navios, tem vontade própria, né? Então verificamos aqui personificação. Ok. Lívia ouvia agora os gemidos de Maria Clara. Essa era a esposa do mestre Manuel.
Não eram mais, porém, gritos agudos de prazer e dor, gritos de animal ferido, isso se chama zoomorfismo, né? Que é a animalização do ser humano, que atravessava a tempestade como um ar de desafio. Agora que pela cidade, pelo cais, pelo mar, se estendia a verdadeira noite, a do amor e da música, a das estrelas e da lua, o amor no saveiro, que o mestre Manuel era doce e repousante. Os gemidos de Maria Clara eram como soluços de alegria, quase em surdina, quase canção. Lívia tirou por um momento os olhos do mar, sereno, e ouviu aqueles gemidos. Em breve, Guma chegaria. O valente atravessaria a Bahia. O valente era o saveiro de Guma. E ela o teria entre os braços morenos e gemeriam de amor. Há uma atmosfera sensual, né? Agora a tempestade cessara. Ela já não tinha medo. Não demoraria a enxergar a lanterna vermelha do saveiro brilhando na noite do mar. Pequenas ondas batiam nas pedras do cais, os saveiros balançavam mansamente. Ao longe as luzes brilharam sobre o asfalto molhado da cidade. Grupos de homens que já não tinham nem pressa nem medo se encaminhavam para o grande elevador Lacerda, um dos pontos turísticos daquela parte tão importante da cidade de Salvador. Lívia se voltou para o mar. Há 8 dias que não via Guma. Ela ficara na casinha velha do cais. Não fora desta vez com ele para a aventura sempre renovada da viagem pela Bahia e pelo Rio Cal. Se ela estivesse no saveiro quando a tempestade desabara, teria sido melhor. Ele ficaria temeroso pela vida da companheira, mas, no entanto, Lívia não teria medo nenhum, porque estaria com ele. E ele conhecia todos os caminhos do mar. Seus olhos valiam como lanternas e suas mãos eram seguras do leme. Que há uma exaltação, né? Ele não tardaria de chegar, viria encharcado da tempestade, contando histórias, musculoso e risonho, com o nome de Lívia e uma seta tatuados no braço. Nós temos aqui o narrador apresentando pra gente a vida difícil de um marítimo sob o ponto de vista da mulher, que é sob o ponto de vista da espera de Lívia, não é? Então era prioridade para o autor mostrar para o mundo de maneira ufanista, os encantos, as preferências, os valores, os mitos da população local. Ufanista não. Crítica. Denunciar as mazelas da beira do cais da Bahia de maneira pragmática. Pragmática não porque a linguagem é poética, não é? A linguagem é subjetiva e indireta. Superar a primeira fase de seus escritos engajados e panfletados, que demonstravam solidariedade para com o povo simples. Está errado. Superou não porque ele continua com a dimensão de crítica e com a postura panfletária. A obra pertence à primeira fase da produção do autor, que é dividida em 2 fases. Evidenciar o empoderamento feminino personificado em Lívia, que mostra-se o esteio para Guma ao regular sua impulsividade, tornando-o prudente. Está errado. Não é empoderamento feminino, é a condição submissa da mulher. Lamentavelmente, uma estrutura social patriarcal. Apresentar criticamente o cotidiano de luta, dores, assim como os prazeres dos maridos, dos seus submissos esposas, através de uma linguagem marcada pelo lirismo. Pode marcar a letra E. E Mar Morto. Já era. Valeu, galera!